Bem-vindo ao canal do YouTube do Grupo de Estudos em Literaturas Fantásticas da UFMG. O meu nome é Vitor e esse vídeo aqui agora é a segunda palestra do nosso seminário sobre literaturas fantásticas, história, teoria e crítica. É uma palestra sobre ficção científica que foi ministrada pelo Pablo Parreiras, que tem mestrado na UFMG, estudando a obra do Philip K. Dick, com foco na discussão sobre ficção científica. Se você se interessa por esse tipo de discussão, tem links aqui na descrição desse vídeo para o nosso Instagram e para o nosso formulário de inscrição para você não perder os próximos eventos do ELF. Fique agora com a palestra do Pablo Parreiras. Boa noite a todos, boa noite a todas. Obrigado aqui pela presença. Estamos aqui hoje dando sequência no nosso ciclo de palestras sobre o fantástico, história, teoria e crítica. Hoje nós estamos recebendo aqui o Pablo Parreiras, pesquisador e professor de inglês, mestre em literatura de língua inglesa pela UFMG e tem um foco no estudo de ficção científica. Hoje ele vai falar com a gente um pouquinho sobre ficção científica, obviamente, né? A pesquisa dele que ele desenvolveu no mestrado foi sobre a obra Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick. Acho que vai aparecer um pouco disso hoje aqui para a gente também, certo? Vamos aproveitar esse grande cérebro para poder conversar um pouco sobre ficção científica. Então é isso, Pablo. Muito obrigado pela sua presença e pode ir. Boa noite, Vitor, Giovana e pessoal. Obrigado pelo convite para poder participar dessa palestra. Confesso que eu estou um pouco enferrujado depois de quase um ano, desde a última vez que eu estive debatendo de maneira bem séria, falando seriamente, né, sobre esse assunto, quando eu defendi o mestrado no finzinho do ano passado. Foi um ano muito intenso e acho que vai ser um bom jeito aí de retomar o contato, falar um pouquinho sobre esse assunto que eu gosto tanto e que fez parte essencial da minha trajetória enquanto estudante de literatura de língua inglesa no mestrado pela UFMG. Como o Vitor destacou, eu terminei, né, o meu mestrado no ano passado. Eu fui orientando o professor Luiz Fernando na Faculdade de Letras. A gente estudou bastante coisa diferente, bem fora da caixinha, de uma forma em que eu me sinto hoje bem confortável para poder continuar, para poder me engajar, né, com esse tema, que para mim é muito caro, que é a questão da ficção científica. Hoje eu preparei aqui uma apresentação, eu espero não ser muito palestrinha, falar demais, mas tem bastante coisa. Eu separei ali alguns pontos importantes, né? Eu coloquei como nome mesmo aqui, né, o que a gente estava divulgando, que vocês divulgaram, né, enquanto grupo de estudos em literatura fantástica, esse tópico, né, de ficção científica, história, teoria e crítica. Eu tomei a liberdade de fazer umas mescladas, assim, meio abruptas em relação a isso, mas eu acho que vai funcionar. Bom, para começar, é, eu separei aqui um pouquinho, né, alguns dos tópicos que eu vou cobrir hoje. Eu vou falar um pouco numa introdução, e criar também uma espécie aí de tentativa, né, de abordar o que seria ficção científica, como que isso funciona como um todo, né, enquanto gênero. Vou falar um pouco também sobre teoria crítica, e todas as suas vertentes possíveis também para a gente poder tentar entender como que isso funciona quando a gente coloca lado a lado com o estudo de literatura. Vou falar um pouquinho sobre a obra que eu estudei, bem brevemente, que é o Do Androids Dream of Electric Sheep, a tradução, né, Androids Sonham com Ovelhas Elétricas, que é um livro de ficção científica do autor estadunidense Philip K. Dick. E por último, fazer umas considerações finais, umas sugestões, bastante baseado, inclusive, né, no conteúdo pragmático, assim, né, das coisas que a gente viu no dia a dia, do período em que eu estive também estudando esses tópicos na universidade. Então, para poder começar, eu acho que vale a pena já de cara entender um pouco, né, essa pergunta que é como e por que identificar uma obra de ficção científica. No fim das contas, a partir do momento em que a gente se propõe a estudar literatura, a partir do momento que a gente coloca isso de uma maneira séria e não apenas uma discussão, né, qualquer que você está tendo com seus colegas, né, uma coisa meio assim acalorada,
Você tem que descer um pouco para a realidade, né? Pôr os pés no chão e entender algumas coisas. E eu acho que vale a pena a gente pensar quanto que o gênero, enquanto uma forma, né, de contar aquela história, aquela narrativa, o que que ele tem a dizer, né, para que a gente consiga fazer um estudo adequado e bem elaborado. Aí eu separei aqui, né, três diferentes imagens relacionadas a obras variadas, né? Coloquei um mangá, um filme e um livro, cada um com sua proporção assim de importância, né, ao longo da história. E aí fica aquela questão, né? O que que Akira, o que que 2001, Odisseia no Espaço e o que Brave New World, né, tem em comum e o que que eles têm de tão diferente e como é que a gente consegue, de alguma forma, colocar eles dentro de um mesmo grupo, desse termo guarda-chuva, né, chamado ficção científica. Porque se são obras tão diferentes, se elas têm características tão peculiares, o que que funciona, né, para que a gente consiga amarrar tudo isso numa coisa só, para que a gente consiga, de alguma maneira, tentar entender esse gênero que às vezes pode ser muito complexo e às vezes pode ser bem mais simples do que parece, né? Eu peguei esses três exemplos aqui até para poder ser um pouco mais variado, para não ficar só naquela ideia, né, da própria literatura, por conta de um caráter muito importante da ficção científica e das discussões como um todo, né, em relação a esse assunto, que é a questão da intermedialidade. São diferentes tipos de mídia, são diferentes tipos de obra, diferentes tipos de possibilidades. Eu acho que isso por si só já caracteriza o gênero de uma maneira muito interessante. E às vezes, dependendo dos nossos contextos, a gente vai ficar até um pouco, vai considerar até um pouco mais, né, enquanto ficção científica, obras que nem sempre são literárias. Você vai pensar muito no cinema, especialmente, né, com o advento de algumas melhorias de efeitos especiais, acabou ficando um pouco mais impactante, um pouco mais importante, né, no contexto geral. A gente vai pensar muito em jogos, em coisas assim que estão também puxando, né, a ideia da ficção científica. E não só, né, livros, romances e contos, né, como um todo, que vão colocar, né, em perspectiva para a gente essas ideias confusas e nem sempre muito bem estabelecidas, que seria esse gênero tão querido. Pensando nessas três aqui, eu acho que é interessante a gente levar em consideração que elas não têm nada a ver uma com a outra, né? Assim, basicamente, começando assim pelo meio, né? 2001, Odisseia no Espaço é um filme bem amalucado, divide opiniões, mas acho que todo mundo entende que é um clássico, mesmo que você não goste, é aquela situação, né, de existir valor ali. Admirável Mundo Novo, né? O Brave New World também um outro livro sensacional e muito importante também, né? Do século XX, que se amarra muito também com o movimento modernista, que se amarra muito também, né, com os contextos nos quais as pessoas estavam passando ali no início do século XX, né, nas primeiras 2 décadas do século XX. E aí você tem também um mangá que tem uma história distópica, que tem uma questão toda bem experimental, com mais ação, com um pouco mais de contexto, assim, sei lá, especialmente, eu acho, pelo filme, né, pela animação, que foi feita baseada no mangá, muito, sei lá, impactante culturalmente, né, como referência. Então, quando você começa a observar eles assim, você talvez vai ver que eles vão todos para diferentes lugares, mas até mesmo uma pessoa que não está habituada a falar sobre o assunto vai virar e falar assim, ah, não, isso aí é tudo ficção científica. Agora, como? Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai identificar essas coisas? Um dos principais nomes por trás disso, né, por trás dessa questão teórica e crítica também em relação à ficção científica, é o Darko Suvin. Darko Suvin é um nome muito impactante porque, de cara, ele define algumas questões que pareciam meio que difíceis demais de se definir. Então, por mais que não seja unanimidade, não seja exatamente assim a definição conclusiva e final do que seria uma história de ficção científica, muitas vezes é a partir dessa definição, é a partir desse olhar que a gente vai começar a entender outras possibilidades, né? Eu acho que acaba sendo um bom ponto de partida nesse sentido. É, Muitas coisas, eu já peço desculpas, eu acabei deixando aqui com o texto no original em inglês por conta de traduções meio malucadas, ou às vezes para não ter, tipo, cometer nenhum deslize, né, nesse sentido eu mesmo, né, na hora de fazer uma tradução. Essa é uma coisa que às vezes acaba acontecendo muito. O estudo da ficção científica acaba sempre muito voltado para a língua inglesa. Óbvio, tem outras questões, né, relacionadas a isso, outras línguas e outros países que também são muito fortes nessa questão da ficção científica, mas acaba sendo uma pedra aí que a pessoa vai esbarrar, não tem como. E
eu optei por deixar aqui em inglês, mas eu vou falar sobre tudo isso em português também, para não ficar também muito confuso, né? Fica meio confuso só. É, a partir do momento em que ele começa a pensar na ficção científica, e aí isso acaba sendo importante para a gente poder começar a se organizar, ele fala que existe uma certa necessidade de umas interações para poder acontecer o que ele está chamando de ficção científica. E aí eu destaquei aqui, né, dois termos que vão de maneira bem assim amarradinha, dialética, se bater um com o outro para poder tentar formar alguma coisa no final das contas, que são essas noções de estrangement e cognition, né? A questão do estranhamento e a questão da cognição. Até um certo ponto, o Darko Suvin ele é muito influenciado pelo Bertolt Brecht. Então, assim, que foi um grande, né, escritor de teatro e também de teoria teatral. E aí acaba sendo uma daquelas situações em que a fonte principal dele, uma das fontes principais dele, né, tá relacionada a essa ideia de estranhamento, né, da coisa do estranho em relação ao ponto de vista do espectador, né, nesse caso do leitor. E a questão da cognição é quando você começa a entrar a parte do científico, né? Então, é onde começa a virar uma coisa assim estranha, uma coisa meio fora do normal, que está fugindo um pouquinho ali do que a gente está acostumado enquanto mundo que a gente já conhece. É, a questão imaginativa aqui é muito importante nesse sentido. Só que, até que ponto em que isso aqui é o suficiente para a gente entender, por exemplo, ficção científica e não se confundir com outros gêneros, né? Ele vai falar que tem uma coisa muito importante na ficção científica, e é esse outro termo que está ali embaixo, que é o novum, que é a questão, literalmente, se a gente fosse pensar em bom português, da novidade. Adicionar elementos, né, naquela história que fogem da nossa realidade, não no contexto, né, simplesmente assim, de um fantasma ou uma coisa, um vampiro, criaturas e coisas assim, mas aparatos diferenciados, planetas inexplorados, ideias que estão um pouco mais perpassando a contexto científico e que nessa maneira, especialmente nesse contexto, tá, gente, de uma noção sobre ciência, né, que também é muito vaga, que também é muito difícil também de se colocar numa caixinha só, ele vai começando a amarrar as pontas e tentar entender que a ficção científica acaba dependendo um pouco disso também, né, de elementos novos que vão fazer com que ele faça sentido. Então, pegando já como exemplo, eu vou falar mais para frente sobre isso, a obra que eu estudei, né, que é o Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Tem androides no meio dessa história. Então, assim, a própria presença dessa figura, que ela não é humana, mas que ao mesmo tempo tem comportamentos humanos, mas que ela é cibernética, não exatamente cibernética, né, meio ciborgue das ideias, né, uma coisa meio assim, a gente começa a ver a presença de uma novidade, né, desse novo aí, o novo que está sendo elaborado e incorporado dentro do estudo da ficção científica a partir dessa perspectiva. Ele não é o único, e aí eu peguei um outro autor que não necessariamente é um teórico, ele é mais crítico e é mais escritor de prosa mesmo, né? Que é o Samuel Delany, que é uma pessoa também muito interessante, muito peculiar nesse sentido. Porque quando ele vai falar sobre ficção científica, ele apresenta uma ideia totalmente diferente, que não se apega muito, né, nessas questões formais, vamos colocar com essa palavra, acho que cabe bem aqui, que o Darko Suvin estava preocupado. E isso também está relacionado um pouco aos períodos em que eles estavam vivendo, né? Enquanto o Darko Suvin está vindo de uma escola um pouco mais estrutural, né, um pouco mais estruturalista nesse sentido, o Samuel Delany já está vindo um pouco de uma escola um pouco mais cabeça aberta nesse sentido. Ele não está muito preocupado, né, com as estruturas como um todo, ele está mais preocupado com elementos que são, digamos assim, entremeado, que tá mais ou menos entremeado ali no texto, está entremeado ali nas histórias, está entremeado nas questões que ele está discutindo, de uma maneira que não é tão, entre aspas, óbvia, né? E aí ele vai falar que a ficção científica tem essa relação de a vast play of codic conventions, né? Então é basicamente assim, é um jogo vasto de várias convenções de código e que as pessoas que estão lendo e a pessoa que escreveu de alguma forma estão se divertindo ali no meio daquilo tudo, porque elas não sabem necessariamente para onde aquela história vai, elas não têm exatamente, né, um controle total sobre aquele texto, e tem coisas que existem na ficção científica que são próprias da ficção científica enquanto texto, né, enquanto uma ideia que está sendo representada ali. Então, de alguma forma, o leitor da ficção científica, ele tem que estar com um olhar mais atento
para aquilo que está acontecendo. Porque algumas coisas que existem na ficção científica só vão existir ali, do jeito que está sendo representado ali. E essa estratégia de leitura vai impactar completamente a maneira que você vai aprender a história, que vai aprender a narrativa. E aí ele dá um exemplo para mim, que é o suficiente para poder, pelo menos, vender o peixe, né, nesse sentido, que está relacionado às possibilidades semânticas, né, as variações completamente bizarras e estranhas que o contexto da ficção científica permite e que vão criar certos tipos específicos de ambiguidade que não são necessariamente ambíguas, elas são ambivalentes, né? Elas funcionam para um lado e para o outro e tá tudo bem, né? Não é um sentido de que aquela coisa ficou ambígua de uma forma negativa, é no sentido de que elas cumprem funções diferentes a partir dessa estratégia de leitura. E aí ele dá esse exemplo, que é o mundo dela explodiu. Basicamente, quando ele fala o mundo dela explodiu, e a gente está pensando no contexto da ficção científica, literalmente isso pode ter acontecido. Não é uma força de expressão. Né? Existem situações nas quais, né, essas narrativas vão causar esse impacto. Né? E aí o ponto que ele está querendo provar aqui, que ele está querendo destacar, é de que um significado mundano que a gente atribui a determinadas coisas, ele muitas vezes vai ser extrapolado no contexto da ficção científica. Ele não é necessariamente uma coisa simples. E é por isso que acaba sendo uma coisa mais refinada e interessante para a gente poder pensar e que vai descolando a ficção científica de uma coisa anteriormente considerada como banal. Porque a partir do momento em que a gente começa a explorar o uso da língua para poder dar de alguma maneira, né, para o leitor, para aquela pessoa que está entendendo aquela história, uma noção um pouco mais exagerada, mas que de fato aconteceu, o mundo dela explodiu, a gente está tendo acesso a algo próprio, a uma característica própria de um gênero literário. Algo que, por exemplo, não vai acontecer quando você está lendo algo que é na escola do realismo. Porque na escola do realismo, quando alguém falar assim, então o mundo dela explodiu, a gente está falando simplesmente que ela ficou muito triste, né? Que ela ficou, de alguma maneira, né? Quando aconteceu algo terrível, e aí, por conta disso, ela se frustrou, aquela pessoa, né? Eu coloquei aqui esse exemplo do jeitinho que ele colocou, porque eu acho que ele é bem preciso nesse sentido. Só que, depois dessas tentativas de tentar entender um pouquinho o que é ficção científica, o que não é ficção científica, e de nem sempre, né, a gente conseguir necessariamente responder essas perguntas, eu acho que já fica claro a importância de novo, né, colocar os pés no chão, de entender que existe uma tradição teórica já sobre esse assunto, que muitas vezes a gente não está inventando a roda. Eu li um livro de ficção científica e senti que, meu Deus, eu entendi o que é a ideia de ficção científica. Tem coisas novas. Sim, exatamente. É isso que as pessoas estão falando já tem um tempo. Eu acho que é importante a gente levar isso em consideração, né? Para a gente poder criar também, né, as nossas próprias teorias e críticas em relação ao que a gente estuda. Avançando um pouquinho, eu acho legal também a gente pegar aqui um outro nome importante, que é o Jameson, o Frederick Jameson, porque ele tem um livro que é basicamente sobre utopia, que é também, né, outro grande objetivo, né, dos estudos de ficção científica, discutir a utopia. Mas nesse livro ele teve a bondade de falar de muito mais do que só utopia. E um dos exemplos que ele dá, também de uma maneira, né, um pouco estrutural, até por conta do estilão dele, é a questão de como que essas fases da ficção científica ao longo dos anos elas foram existindo e mostrando alguns dos reflexos, né, da realidade na qual nós estamos inseridos, para poder mostrar que a ficção científica não é necessariamente sobre um futuro que não existe, mas muitas vezes sobre um presente em que a gente assimila e que a gente fala sobre ele de alguma maneira, né, que se expressa sobre ele de maneira hiperbólica, né, falando sobre coisas exageradas, coisas amalucadas. E aí ele separa mais ou menos em 6 tópicos, né? Lembrando que esse livro não é um livro lançado ontem, apesar dele ter sido publicado no Brasil recentemente, então é um bom elemento. E ele para mais ou menos ali, né? Quando ele fala de cyberpunk, que é ali o finalzinho do século passado, né? Então, assim, nós estamos falando aí já de mais novos 23 anos, né? De muita tradição já que vai se desenvolvendo. Mas quando ele chega, né, no finalzinho da década de 90, e conclui um pouquinho com o cyberpunk, ele já passou por todo um caminho. Ele está falando ali do pré-século XX, né? Dos primeiros indícios ali da ficção científica. E também é uma questão difícil de se falar, qual foi a primeira obra de ficção científica, coisas nesse sentido. Eu não acho que é uma discussão muito que se vale a pena entrar, porque é só soco em ponta de faca, não sei necessariamente assim um ganho muito grande. Você vai falar que é o Frankenstein, aí você vai falar que é uma outra coisa, aí vai vir alguém e vai falar que na literatura suméria
já tínhamos ideias, né, muito próximas do que a gente entende como ficção científica hoje. Então acaba que, enfim, né, é um grande mato sem cachorro, mas do jeito que ele coloca, ele já começa a separar as ideias e a gente vai vendo como que elas vão avançando. Por exemplo, no começo, a ideia de aventura, ela está muito presente. E aí, inclusive, que a gente começa a ter muita mistura com o fantástico também, né? A ficção científica e o fantástico, né? Onde que essas duas coisas começam a se desassociar. Tem um teórico legal, o Adam Roberts, que ele vai falar que é uma questão até da tradição religiosa, que é meio estranho, assim, né, de parar para pensar, mas que a fantasia segue um caminho um pouco mais católico, que coloca de um jeito muito curioso, então acho que é interessante a gente pensar isso, e a ficção científica de um caminho um pouco mais protestante, né? Ele coloca assim como um elemento importante, né, para essa divisão, naquele finalzinho do século XX ali, desculpa, do século XIX, início do século XX, e acaba sendo uma coisa que vai adentrando, né, o século XX de maneiras diferentes. É o período das óperas espaciais, né, dessa ideia muito grande, assim, do espaço enquanto algo completamente inalcançável, como algo assim, que está presente nos sonhos das pessoas, e que por conta disso, né, vai impactar a literatura. Logo na sequência, a gente começa a se adentrar numa ideia de ciência, ou o que o Jameson chama de a mimese da ciência, né, que é a cópia, né, a tentativa de reprodução da ciência de alguma maneira, que não necessariamente é para ser confundida com um hard sci-fi, né, aquela ficção científica mais, entre aspas, dura, que está relacionada, né, a coisas muito específicas do contexto científico, matematicamente falando, fisicamente falando, daquela pessoa que assistiu Perdido em Marte, né, um filme mais recente aí, que fala, nossa, é muito certinho em termos científicos, não necessariamente nesse sentido, mas um pouco nesse sentido, né? Você vê começando a aparecer um pouco mais essas noções dentro do contexto literário. E aí isso vai ter um impacto muito grande também. Um exemplo disso é o próprio livro que eu já mencionei anteriormente, né, que é o Admirável Mundo Novo, em que a gente começa a ter um excesso do contexto da biologia, da química e de diferentes ideias relacionadas também, né, ao comportamento, ao behaviorismo, que vão pautando, né, as ideias que estão sendo descritas no livro. Depois disso, a gente começa a ter um aspecto um pouco mais sociológico, a sátira social também, de colocar tudo em termos assim em termos de piada, de alguma forma, né, de exagerar em relação às piadas e em relação a essas críticas. A sátira, nesse sentido, ela é muito interessante, porque a sátira não é uma piada por uma piada. Ela é colocada de uma maneira exagerada, um cenário específico, para criar situações irônicas, para criar mudanças de rumo, né, na história, que são dependentes exclusivamente, né, dessa narrativa, da forma que está sendo contada aquela história. Então é um período também muito curioso. Inclusive, é nesse período em que a gente começa, né, entre a ciência e a sociologia, a ter o que é chamada de, nossa, a era de ouro da ficção científica, né, que são essas grandes histórias contadas, especialmente em revistas, que são muito comuns. Eu coloquei aqui esse exemplo da Amazing Stories, que é uma revista também que ficou muito famosa nesse sentido. Tem ali bem pequenininho, dá para ler, olha, H.G. Wells, né, então são nomes muito poderosos, né, que estão relacionados a esse período aqui. E em relação à sociologia, a gente já tem alguns nomes que nem sempre vão ser lembrados, tipo aqui o caso do Frederick Pohl e do Kornbluth, mas que são interessantes para a gente poder pensar nisso, né? Enquanto uma primeira evolução, né, nesse sentido, para sair das ciências mais duras e entrar nessas ciências que são mais soft, né? Depois disso, a gente já chega no período da subjetividade, os anos 60 ali, onde a gente começa a ter muitas obras de ficção científica, especialmente no contexto dos Estados Unidos, que vão se diferenciar já mais do contexto do Reino Unido. No Reino Unido, a gente começa a ter, né, uma tentativa de trazer para a ficção científica o que vai acontecer ainda depoisinho, né, a questão da estética, de forma muito presente nos anos 60, né, nos anos 60, nos anos 70. Nos Estados Unidos, a gente começa a ter muito essa questão ontológica, a discussão do eu, a discussão da subjetividade, enquanto um ponto importante. Até então, a gente discutia as pessoas, é óbvio que a gente falava um pouquinho sobre cada um, né, sobre os anseios e essas questões, mas a ficção científica, até um determinado ponto, sempre foi muito no macro, e aqui ela começa a adentrar o micro, né, pensar um pouquinho, né, nas pessoas e na cabeça, né, um pouquinho das pessoas. Eu acho que isso vai ficando um pouco mais evidente. O que já muda muito quando a gente chega na sua próxima, né, no seu próximo estágio, na sua próxima fase, essa questão estética e essa questão da ficção especulativa.
A linguagem ela vai se tornando um elemento muito importante, não só no contexto teórico, mas aqui também no contexto narrativo. Então, a forma com que as pessoas estão contando as histórias vai ficando mais rebuscada, ela vai ficando, entre todas as aspas do mundo, né, mais bem escrita, porque os autores estão se preocupando muito, né, com essa questão. Até um certo ponto, um exemplo disso também, né, nos anos 60, você está pensando em escrever milhares de livros para poder ganhar alguns tostões, né? Aqui as pessoas estão já numa ideia um pouco mais assim, agora que a ficção científica tem um estabelecimento um pouco mais claro, que ela não é somente, né, ela é um produto de um gênero um pouco mais assim, underground, né, ela não está muito na superfície, mas ela já está começando a emergir um pouco mais, a gente vai começar a explorar de outros jeitos. Para algumas pessoas isso funciona muito bem, para outros isso vira uma bagunça, porque aí fica difícil de dizer o que é ficção científica e o que não é. Ah, tal autor é muito autor de ficção científica. Não, não é não. Você está ficando doido, tem nada a ver. Um bom exemplo disso é quando a gente pensa na obra Crash, né, que é um acidente de carro e mil coisas que acontecem nesse acidente de carro. Tem gente que vai jurar com todas as suas forças que aquela ali é um excelente exemplo de obra de ficção científica, e tem gente que vai falar que isso é uma maluquice, porque no fim das contas ela não tem nada daquilo que a ficção científica se propôs até então. Então é um período de muita disputa, né, e de muita dúvida em relação a isso. O que deixa de ser duvidoso quando a gente chega nessa parte, né, do cyberpunk. Eu até inverti a ordem ali nas imagens, né? Aquela revista New Worlds está um pouco mais relacionada a essa questão da ficção especulativa, dessa fase mais estética. O cyberpunk, especialmente com essa obra Neuromancer, né, do William Gibson, é o ponto de partida para a gente pensar no mundo cibernético atrelado à ficção científica. De novo, a estética que é pesadíssima, a linguagem é colocada de uma forma extremamente complexa, né, e difícil, de um jeito assim que se mistura muitas vezes, né, a terminologia utilizada e criada para um contexto dos computadores no meio da literatura, de uma forma bem assim, de novo, que causa muito estranhamento, e é mais um desses elementos, né, que mostram essa versatilidade e essa possibilidade aí da ficção científica de incorporar o mundo em que as pessoas estão vivendo. Porque a década de 90, finalzinho dos anos 80, década de 90, a gente está falando desses primeiros booms aí, né, dos computadores, da internet, então acaba sendo, de novo, né, um momento essencial, né, quando a gente pensa no cyberpunk e a gente pensa na ficção científica. Eles estão super atrelados nesse sentido. Hoje é curioso, né? Porque a gente vive um momento em que a gente já passou por tudo isso e as pessoas estão tentando fazer de tudo. Então, você vai ver um pouquinho de cada coisa no dia a dia, né? Acho que faz parte aí também desse processo. A gente passa por tantas diferentes fases que a gente chega num ponto agora em que as pessoas estão um pouco mais seletivas, né? Ah, eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre aquilo. Elas não se agarram tanto, né, a um movimento específico. Falei sobre essas fases para a gente poder chegar aqui e falar um pouquinho sobre teoria crítica, que aí é onde a gente começa a fazer as articulações entre todas essas fases, todos esses movimentos e os pensamentos críticos, justamente às vezes de épocas específicas, e que vão, né, moldar um pouco também a forma com que a gente estuda a literatura e a ficção científica. Tem um autor, que é o Carl Friedman, que também é muito disputado, porque não necessariamente ele é um autor que sempre que viveu, né, em função da teoria da ficção científica, mas ele escreveu algumas coisas curiosas e boas, né, nesse sentido, que eu acho que vale a pena a gente aproveitar. Especialmente quando ele fala sobre a articulação que existe entre a literatura e o pensamento crítico. Porque, para ele, esse é um ótimo exemplo já de tentar entender como que as pessoas que escrevem ficção científica levam em consideração o tempo em que elas vivem, as ideias que elas produzem, as ideias que estão em circulação, para poder pensar em futuros, muitas vezes que ele vai chamar de utópicos. Para ele, praticamente, né, que ele fala, every work, né, todo trabalho, né, toda obra de ficção científica, de alguma forma, tem uma relação com a utopia, com essa coisa, né, de pensar um futuro, de que de alguma maneira existe algo bom, algo que vai mudar e que vai ser diferente do contexto em que as pessoas estão vivendo. É interessante a gente pensar isso, porque para ele, a gente tem que, de alguma forma, falar um não para o status quo, falar um não para a forma com que as coisas são e pensar em como elas serão, e como elas poderiam ser. Então, de alguma forma, imaginativamente falando, ele está pensando nessa noção de utopia dessa maneira, né? É uma maneira bem ampla, uma maneira bem assim, que coloca em xeque, por exemplo, você pensar que obras que a gente categoriza como distopias, né? Como que elas seriam utopias de alguma forma, mas que apresenta para a gente essa possibilidade de ver o futuro de formas diferentes. Eu acho que isso acaba sendo o ponto. Não com pessimismo, mas de entender, às vezes, a partir desse próprio pessimismo, aonde são as rotas de fuga, né? Acho que isso acaba sendo interessante e um bom complemento para essa questão do pensamento crítico.
Só que, ao mesmo tempo, teoria crítica, quando a gente junta essa com esse, com aquilo tudo ali, gera interdisciplinaridade e gera também o que muita gente vai criticar o Carl Friedman, que é a questão do balaio de gato. Quando a gente só mistura por misturar, quando vira uma coisa que é plural, mas que ao mesmo tempo que não chega em lugar nenhum. Pode acontecer. Mas como que isso pode acontecer? Quando a gente não trata com cuidado, com o devido valor que as coisas têm, para entender o que a gente quer se propor a fazer na hora de estudar ficção científica. Porque se o caminho é algo imaginativo, se o caminho é pensar em coisas que são completamente fora da casinha, é muito simples a gente poder pensar, por exemplo, num teórico e tentar moldar o pensamento daquele teórico a partir daquela visão que a gente está estudando. Porque se é uma coisa especulativa, a gente começa a criar hipóteses e ideias que nem sempre estão muito atreladas à materialidade. Então é muito comum você estar lendo um texto que vai falar sobre teoria crítica, que vai falar sobre ficção científica, que vai colocar essas duas coisas juntas, e você vai ficar pensando assim, essa pessoa de fato vive no mundo em que a gente vive? Porque muitas vezes essa questão acaba sendo meio imaginativa. Nem sempre a gente consegue colocar em perspectiva, né, ideias da teoria crítica com os pés no chão, que é o que eu falei lá no começo, e que é muito importante quando a gente está estudando uma coisa, especialmente nesse contexto, tem um caráter meio lúdico, de brincadeira, de mudança, de pegar a realidade e bagunçá-la. Né? Então, eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. Se eu coloco aqui todos esses importantes nomes, importantes teóricos, os carinhas aqui, né, alguns são mais fáceis de lembrar o nome, alguns são um pouquinho mais difíceis. Quando a gente começa a associar um com o outro, nem sempre funciona. A gente até gostaria que funcionasse, mas nem sempre sai do lugar. E alguns, inclusive, usaram o pensamento de outros que estão aqui para poder avançar, para poder criar ideias diferentes. Então, cabe a nós, enquanto também estudiosos, enquanto, enfim, né, pessoas que querem trabalhar com a ficção científica, entender quais são os nossos limites também e as nossas maluquices na hora de fazer essas diferentes conexões. Para mim, tudo é válido, mas ao mesmo tempo com cuidado. Se a gente simplesmente usa o nome de uma pessoa para poder dizer que tal coisa é válida, porque fulano disse isso, mas a gente vai se contradizer porque a gente vai usar um pensamento teórico completamente diferente. Mas se a gente quer fazer isso em prol da interdisciplinaridade, nem sempre a gente chega em algum lugar. Né? E isso foi um problema que eu tive que enfrentar durante a minha escrita da dissertação, porque eu estava trabalhando com tópicos que tinham muitas zonas de contato, mas que se odeiam, que não se são muito amistosos uns com os outros. Então cabe a nós também, às vezes, tentar resolver um pouco essas brigas que existem aí em relação a esses contextos da discussão teórica e crítica dentro dos contextos da ficção científica, da literatura no geral, né? Continuando aqui agora, para poder inclusive falar sobre o que eu acabei fazendo e como que eu resolvi fazer isso, eu peguei aqui um trechinho que é de dois autores, né, uma autora e um autor, que falaram também sobre ficção científica, que estão dentro, né, de um livro muito legal que fala sobre pós-humanismo, que é um dos tópicos teóricos que eu estudei, em que eles vão falar, olha, esses escritores de ficção científica, eles estão falando há dois séculos, pelo menos, aí, de coisas completamente indiscutidas, que a gente está discutindo só agora. Eles estão falando sobre tecnologias, sobre pessoas que passaram por modificações e questões como um todo, que a gente nunca parou para discutir direito. E que agora a gente já começa a ter essa perspectiva um pouco mais clara para poder falar sobre isso. Aqui eles estão falando especificamente sobre esse termo, né, o pós-humanismo. Uma discussão que visa romper, mas não tanto, com a própria tradição humanista, que acaba sendo, né, base, né, para estudos que estão relacionados à literatura como um todo, em vários sentidos. O contexto da ficção científica permite a gente começar a entender ideias e teorias que surgem hoje, mas que estão embasadas em coisas que já foram escritas, histórias, ficções que já foram escritas há muito tempo. As pessoas estão discutindo hoje o carro autônomo, o carro, né, que dirige sozinho, que tem energia elétrica e tudo mais, mas isso é uma invenção ficcional que já tem muito mais tempo, em que as pessoas não tinham a tecnologia possível para fazer isso, e agora estão fazendo. Como que a gente consegue eticamente discutir sobre isso no nosso contexto? Às vezes a literatura serve como ponto de partida, serve como uma maneira, né, de mostrar por que as pessoas discutiram sobre isso no contexto da brincadeirinha, né, nesse mundo fictício. Agora a gente está vendo isso acontecendo no nosso mundo, na nossa cara. Então, essas discussões são muito pertinentes e muito interessantes para a gente poder pensar
o impacto dessas histórias que foram escritas há muito tempo e que têm hoje as suas reverberações, né, que estão aqui hoje presentes com a gente, quando a gente pensa aí na tecnologia que está do nosso lado no dia a dia. E aí, falando um pouquinho sobre a obra que eu estudei, que foi o Androids Sonham com Ovelhas Elétricas, né, do Android's Dream of Electric Sheep. É um livro de 1968. Eita, tá escrito errado aí. E Pablo, você não ficou nem 3 anos estudando isso para poder confundir esse número. É uma obra de 68, tá? Esse finalzinho da década de 60, início da década de 70, é quando eu falei sobre a questão da subjetividade, que isso vai entrando, né, dentro dos contextos discutidos da ficção científica, que tem umas capas bonitinhas, né, ao longo da história que o livro foi recebendo, algumas mais bonitas que as outras, algumas tenebrosas, mas enfim, algumas mais bonitas que as outras. E é um livro que, de maneira bem simples, trata de um mundo distópico, onde você tem androides, você tem animais elétricos, você tem todos os tipos de contextos tecnológicos que afastam as pessoas, ao invés de aproximar, mas que parecem aproximar as pessoas. Lembra muito a internet, né, nesse sentido. É uma tecnologia que, em teoria, te conecta, mas, ao mesmo tempo, que te amplia um pouco a sensação de solidão, né? São ideias discutidas, né, num livro de 68, e que estão presentes em variados diálogos, variadas explicações, né, que vão aparecendo ao longo do livro e que vão te mostrando, construindo pouco a pouco, né, esse mundo que, em teoria, passou por uma outra guerra, uma guerra termonuclear, né, chamada de guerra Terminus, né, em que, de fato, meio que acabou com muita coisa. Viver nessa terra é praticamente impossível. Quem vive ali é só quem é muito pobre ou quem não tem opção, sei lá, em contextos variados, por exemplo, nos testes, né, que eles chamam de testes de inteligência, se a pessoa não é considerada mais uma pessoa apta, ela vai continuar na Terra, ela vai continuar sofrendo, ao invés de ir para os outros planetas, os planetas que estão sendo colonizados, como, por exemplo, Marte. Um filme muito famoso, né, que adaptou essa obra foi Blade Runner. São 2 filmes, né? Tem o primeiro que é um pouco mais baseado na obra original, e o segundo que é um pouco mais amplo nesse sentido, que não é necessariamente é mais o mundo do que necessariamente a história que estava sendo contada, mas eles retratam, né, de várias formas a diferença, né? Quando você bate o olho, quando você começa a entender o que está acontecendo ali, você já consegue dizer de maneira até meio tranquila que aquilo ali se trata de uma ficção científica, que aquilo ali é uma coisa completamente diferente, que aquilo é uma coisa completamente nova, né? Eu acho que isso também me atraiu muito, porque a partir do momento que a gente está discutindo sobre o eu, mas que existe um mundo vasto e totalmente interessante, né, criado a partir dessas ideias que estão sendo discutidas nos momentos, né? Esse período, né, que é o período da subjetividade, que é esse período mais do eu, do ontológico, das discussões sobre si, ele não se fecha só nisso, né? Também é um erro a gente pensar que ele só fala disso. E a partir do momento em que eu vi que existiam muitas interações com o mundo, além, né, das interações com o eu comecei a pensar no que fazer, como estudar essa obra. O primeiro ponto foi a questão do pós-humanismo, a ideia de androides, a ideia de corpos que não são humanos, ocupando o espaço do corpo humano. Isso já me pareceu muito curioso, muito interessante, e acabou sendo um ponto de partida. Mas aí veio uma outra questão, que aí como que isso se conectou com o mundo, e aí eu decidi fazer essa ponte. O meu trabalho, né, se chama Paltry Lives, Post-Humanism's Ideological State Apparatuses and Do Androids Dream of Electric Sheep, by Philip K. Dick. Foi uma obra, uma dissertação, na qual eu tentei colocar em perspectiva o pós-humanismo enquanto por que as coisas são dessa forma, e a ideologia, a discussão sobre ideologia nesse caráter mais sociológico, de como as coisas são dessa forma. Então eu tentei entender um pouquinho de por que isso é assim e como isso continua assim, como isso é perpetuado dessa forma, como que isso aparece também nos nossos contextos, pensando, né, no mundo em que a gente vive. E para mim foi muito gostoso de estudar, foi muito legal, foi muito interessante para poder tentar amarrar essas duas coisas juntas. Como eu disse antes, estava falando, né, sobre esses conflitos, não são ideias fáceis de se amarrar, porque o pós-humanismo, por exemplo, muitas vezes não reconhece a ideia da ideologia. A ideologia não está muito preocupada com isso que estão falando de pós-humanismo. Mas você começa a achar uns pontos, umas pontes, né, que vão conectando os dois. E eu acho que um autor que foi importante nesse sentido foi o Louis Althusser, um francês, que estudou muito a questão da ideologia, que propôs essa ideia dos aparelhos, né,
do Estado, aparelhos ideológicos do Estado e aparelhos repressivos do Estado, e que colocou para mim, de uma maneira também, né, totalmente inesperada, que às vezes você está lendo alguma coisa e você não espera concluir nada. Você está lendo para poder agregar alguma coisa. Ele concluiu para mim, de alguma maneira, estava escrito ali, muito daquilo que estava escrito naquela obra de ficção. E não necessariamente ele leu aquela obra de ficção para poder pensar nisso, e nem a pessoa que escreveu aquela obra de ficção pensou no Louis Althusser quando ela descreveu algumas estruturas do Estado, né, a forma com que a ideologia funcionava naquela realidade. Então, muita doideira, né, como que tudo isso se conecta depois a partir das visões, né, que nós, estudantes, temos que ter em relação a isso. Né? A partir do momento em que você se propõe a estudar essas obras, é uma dor de cabeça grande, mas é importante para você começar a fazer essas conexões. Enfim, falei. Já estamos nos aproximando aqui dos últimos momentos. E eu queria fazer algumas considerações finais sobre esses assuntos como um todo, especialmente pensando, né, na área de ficção científica enquanto um objeto de estudo. A área de ficção científica sempre teve, né, um conflito muito grande entre essa ideia de que aquilo que é mainstream, aquilo que todo mundo estuda, todo mundo tem acesso, todo mundo gosta, e aquilo que é underground, né, aquilo que está ali meio pros cocos, também pros cantos ali, que as pessoas não estão dando muita importância, e nem mesmo muito valor às vezes. Hoje em dia, a gente já pode falar em barreiras que foram rompidas nesse sentido. O Philip K. Dick, que é o autor que eu escrevi sobre ele, a vida inteira quis ser um autor mainstream. Ele quis estar, né, na superfície, queria ser lido. E ele morreu tentando, mas ele não conseguiu atingir o sucesso que ele queria e que hoje, o reconhecimento que hoje ele tem. Então, de alguma maneira, a melhor forma em que eu encontrei de honrar isso, de alguma maneira, eu acho que é perpetuando, lendo, falando, discutindo sobre essas obras, que por muito tempo foram consideradas obras menores, obras que não são tão impactantes. Olha um exemplo aqui, o Brave New World, que eu coloquei como uma sugestão, ele foi muito mais importante num contexto modernista do que num contexto da ficção científica. Muitas vezes ele foi estudado enquanto um livro que era importante pelo seu caráter modernista e não pelo seu caráter da ficção científica que a gente entende hoje. O que se perdeu nesse caminho? Muita coisa, porque demorou muito tempo até as pessoas darem valor adequado, né, e pensar no gênero dessa maneira. Hoje, nós temos, né, a sorte de estar vivendo numa era em que as pessoas conseguem enxergar esse valor. Eu acho que isso é super importante e é um ótimo ponto de partida. Outro ponto que eu acho que é primordial é o que eu falei sobre a interdisciplinaridade, com o cuidado, né, dela não virar o balaio de gato, para a gente poder entender como colocar essas coisas, né, as perspectivas que a gente tem históricas, as perspectivas que nós temos filosóficas, sociológicas, biológicas, químicas, físicas, enfim. Você pode mencionar aí diversos tipos diferentes, né, de encarar o mundo e que vão se encontrar, às vezes, na ficção científica. Eu acho que esse caráter interdisciplinar que a ficção científica possui, ele é muito único. E ele permite que a gente faça, né, a gente extrapole tanto quanto a própria literatura a nossa percepção do mundo como um todo. E eu acho que é mais um dos motivos pelos quais estudar isso é super legal. E a intermedialidade. Porque a partir do momento em que essas obras são adaptadas, a gente consegue criar também paralelos diferentes. Porque mídias diferentes sobre aquele mesmo assunto, elas nos transportam a ideias diferentes, a lugares diferentes, e a estudos também que são de uma área completamente diferente dessa. O estudo da intermedialidade, ele é super legal, ele pega, né, também essa perspectiva de comparar um pouco as coisas e, ao mesmo tempo, mostrar o que elas têm ali de diferenças e pontos em comum, que hoje a gente também tem dado muito valor, a gente tem conseguido fazer isso muito bem. E como a ficção científica é muito frutífera nesse sentido, tanto nas adaptações de livros para filmes, nos jogos, né? Eu citei o mangá, anime, enfim, são tantas obras diferentes, né? São tantas possibilidades diferentes que a gente se encontra num mundo em que as possibilidades são praticamente infinitas, né? Eu acho que isso é muito bom também. Eu coloquei aqui, né, esses exemplos, são baseados num curso que eu tive o prazer de fazer na faculdade, participei junto com o professor Thomas Burns, e que a gente estava falando sobre ficção científica. É um curso da pós-graduação, inclusive, que vira e mexe aparece, e a gente até falou de um pouco mais de obras, aqui tem 8 que eu separei, porque eu acho que elas criam também um pouco, né, daquelas fases que a gente falou ali um pouco antes, para poder ter esse entendimento de para onde a ficção científica está caminhando. Desde ali daquele início, né, do finalzinho do século
XIX com esse Guerra dos Mundos, que também tem vários filmes, né, sobre esse filme, em relação a esse filme, quanto quando a gente chega ali em 84, no Neuromancer, a ficção científica que foi produzida ali em Guerra dos Mundos e aquela que foi produzida ali em Neuromancer, elas são totalmente diferentes. Elas não têm quase ponto de contato que não seja a própria ficção científica. Porque em termos estilísticos, em termos de narrativa, o conteúdo é gritantemente diferente. A própria visão e perspectiva pessimista barra otimista sobre o mundo são coisas completamente conflitantes quando a gente pensa, né, nessas duas obras. Essa que está iniciando esse período aí que eu destaquei e essa que está encerrando em 84. Nesse meio do caminho, você vai ter discussões que estão relacionadas a uma questão mais biológica e comportamental, como em Brave New World. Você vai ter uma noção um pouco mais satírica e que vai falar sobre propaganda e sobre as visões, né, otimistas barra pessimistas de um lugar como os Estados Unidos, que é o caso de The Space Merchants, que vai falar um pouquinho, né, também sobre a exploração de outros planetas. A gente vai ter um caráter mais armamentista dentro de Starship Troopers, e nem sempre a gente lê coisas que a gente gosta, né? Essa é uma obra, por exemplo, que eu li e eu senti uma certa repulsa ao fim, mas que ao mesmo tempo gerou uma adaptação perfeita, porque ela está num contexto satírico da própria obra, que se levava muito a sério, que é super interessante, né? Os Tropas Estelares, né? Do Paul Verhoeven, que é um filme magnífico também. A gente vai ter a discussão sobre o eu nesse contexto, né, em relação ao outro, com The Left Hand of Darkness, que é uma história magnífica também da Ursula Le Guin, que já está abrindo um pouco mais esse período que a gente chama de nova era, né, New Wave, e esse contexto como um todo, né, da subjetividade. Ideias super impactantes relacionadas à teoria crítica, como o feminismo, no caso de The Female Man, que é também uma obra muito interessante, bastante experimental, que a Joanna Russ escreveu, vale a pena dar uma conferida também. Kindred, que a gente começa a ter aspectos históricos de maneira muito forte. A Octavia Butler escreveu um livro que é icônico nesse sentido, que vai tratar ao mesmo tempo, né, do futuro e do passado, de uma noção de viagem de tempo, no tempo, e colocando aí em contato o hoje e o período, né, da escravidão nos Estados Unidos. Isso é muito também, muito bem feito, muito bem escrito por ela. E, de novo, né, o Neuromancer, que vai começar a trazer a tecnologia mais recente para esse mundo da ficção científica, né? As pessoas se transportando para esse mundo virtual muito mais do que para o mundo, né, concreto, né? Não vamos chamar de real, porque o mundo virtual também é real, né? Só que, desse jeito, a gente consegue passear, né, um pouquinho aqui por todas as diferentes escolas e tradições da ficção científica, com um pouquinho de cada aí. Algumas coisas eu gosto mais, para ser honesto. Eu acho que se eu tivesse que destacar três aqui dessa lista seriam Brave New World, The Left Hand of Darkness e Kindred. Eu acho que são três livros perfeitos assim para poder mostrar, né, a evolução e as ideias que vão sendo desenvolvidas sobre a ficção científica, mas vale a pena ler tudo, vale a pena comentar, vale a pena escrever sobre tudo, porque eu acho que no fim das contas é isso que vai levando a gente para frente. Para finalizar, tem aqui algumas referências que eu usei. Eu destaco, eu estou aqui com dois livros que foram traduzidos razoavelmente recentemente, né? A Verdadeira História da Ficção Científica, que em inglês chama The History of Science Fiction, que é do Adam Roberts. Não é Adams, não é Adam. Ele faz um percurso aí super extenso sobre a ficção científica. É um livrão, tem muita coisa. Se for para pensar no que ele cobre, ele vai basicamente, né, das polêmicas e entendimentos básicos da ficção científica, né, definições, e vai falando de tudo que é tipo de gente que já escreveu sobre isso. Quase qualquer autor, assim, né, do século XX que você jogar, dar um Ctrl F, né, para poder procurar aqui, ele vai ter falado alguma coisa, né, esses autores mais relevantes dentro desse contexto da ficção científica. O outro, que é o Arqueologias do Futuro, que o Jameson escreveu e que é autêntica, aqui de Belo Horizonte, trouxe para a gente, né, uma tradução em 2021, também bem recente. Cara, esse livro é sensacional. Eu adoro o Jameson e ele é muito difícil de ler. Ele é de ler e reler até você entender alguma coisa e você entender que você não entendeu nada. Mas
Tem muita coisa interessante aqui sobre utopia, sobre ficção científica como um todo. Vale a pena demais conferir. Tem também alguns ensaios que ele escreveu enquanto crítico literário mesmo sobre algumas obras. Ele fala aqui sobre Philip K. Dick, ele fala aqui, né, sobre Ursula Le Guin, ele vai falar sobre muita gente legal e eu acho que vale a pena conferir também. Porque as ideias que essas pessoas trazem, às vezes os livros que eles estudam, também chamam muita atenção para a gente, né? Poxa, eu nunca ouvi falar nesse livro, deixa eu dar uma olhada. E a gente vai descobrindo, né, o mundo vasto que está fora das ideias mais comuns. Por isso que eu trouxe algumas ideias aqui que são comuns e não tão comuns, para a gente ver e comparando, né, com o tempo. Eu falei muito, eu falei com o Vitor que eu ia falar pra caramba. Ele falou assim comigo, nossa, você foi super conciso, né? Colocou tópicos aqui, aqui, ali. Eu avisei que é porque eu ia falar muito. Estou cronometrando aqui. Passei dos 45 minutos que eu tinha pensado, mas falei tudo que eu queria. Espero que tenha, né, tido algum impacto aí, alguma ideia relevante nesse sentido. E eu me sinto aí pronto para ouvir outros comentários, dúvidas e quaisquer questões que vocês queiram. Muito obrigado. Aê! Nós que agradecemos, Pablo, com toda certeza, viu? Toma uma aguinha aí, vai se hidratar, que é importante. Muito obrigado, eu achei muito boa a sua apresentação, fiz várias anotações aqui, descobri vários nomes novos, já estou já com uma listinha de leituras a partir daqui, que é muito importante. Lembrar, antes da gente abrir para as perguntas, para as pessoas interessadas mandarem nome e e-mail pelo chat para poder receber o certificado de participação de hoje, tá? Nome completo e e-mail para a gente conseguir contatar vocês. E enquanto vocês vão digitando aí, eu vou abrir aqui com uma primeira pergunta de uma parte lá do início que eu achei bastante interessante e que eu queria que o Pablo desenvolvesse um pouquinho mais, que é a questão da visão do Delany sobre a ficção científica como estratégia de leitura, né? Que eu acho que é bastante interessante. Quando a gente estava vendo 2 semanas atrás sobre o Fantástico, né? De modo geral, assim, nós passamos por alguns percursos, né? E da mesma forma como você trouxe, primeiro um percurso mais estruturalista, que pensa na forma, né, do texto, aquilo que o texto apresenta, e outras que vão ser um pouco mais abrangentes. E aí eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais, se possível, essa ideia da ficção científica, não necessariamente como algo de escrita, né? Eu até anotei aqui o Hugo, é, Nossa Senhora, Gersbeck, em 29, que ele vai definir a ficção científica como fatos científicos mais visão profética, né? Tipo a visão de futuro mais a ciência. Que eu acho que é uma coisa que é bastante limitante, né? E quanto mais o tempo passa, mais essas definições de estrutura, com base no que tem, o que deixa de ter, elas vão deixando a desejar. Eu achei muito interessante essa ideia do Delany de ficção científica como uma estratégia de leitura. Se você puder desenvolver um pouquinho mais isso aí, e aí eu deixo para as pessoas mandarem suas perguntas ou por escrito ou levantarem a mãozinha aí para a Giovana mandar vocês falarem. Deixar. Muito obrigado de novo, viu, Pablo? Foi muito legal. Imagina. Fora o calor, né? Acho que tá todo mundo morrendo aí, derretendo, mas não vamos deixar isso derreter os nossos cérebros. Eu acho que é legal a gente pensar, e você pegou aí o Hugo como exemplo, vamos chamar ele de Hugo ou Huguinho. Ele tem uma visão própria desse tempo, né? Que é a maneira inocente de entender a ficção científica enquanto uma projeção e não enquanto, né, uma maneira de lidar com os próprios medos e anseios, né, de uma era. Eu acho que um ótimo exemplo disso tá quando a gente vai no H.G. Wells. Eu vou fazer um desvio aqui até eu chegar na sua pergunta de verdade, tá? Quando o H.G. Wells escreve lá o Guerra dos Mundos, ele está falando de uma invasão alienígena. Essa invasão alienígena acontece, né, no Reino Unido, ela é aterrorizante, e se você, por um momento, parar de ler que são alienígenas e começar a pensar que são pessoas indesejadas, você começa a ter uma perspectiva de que aquela obra, ela não é só necessariamente, né, sobre uma projeção do futuro, ela é sobre um medo completo e absoluto ali do presente e de um contexto de início, né, de interação um pouco mais exagerada, vamos colocar assim, que a gente chama de globalização. Hoje, a gente vê isso enquanto algo muito bem estabelecido e os medos são outros. Mas naquela época, esse outro, esse estranho que não sou eu,
Era muito comum. E ele não era comum só na ficção científica. A partir do momento em que ele está na ficção científica também, e a gente pensa de maneira mais, entre aspas, rasa, né, de que aquilo ali é uma projeção do futuro, o que nós faríamos se os alienígenas chegassem aqui e eles não fossem bonzinhos, né? Olha que mundo maluco que seria. Quando a gente começa a levar isso em consideração, a gente passa a perceber que não são anseios do futuro, são anseios do presente, muitas vezes. E aí existe um caráter historicista da ficção científica, que muitas pessoas vão querer abraçar, e existe um caráter, né, que já não é tão necessariamente profético nesse sentido, que já é muito mais, né, um cuidado com o hoje, que a gente tem que ter essa noção. E acho que é muito interessante a gente ler sobre o que as pessoas discutiam naquele período para entender também um pouquinho sobre o que elas estão falando. Óbvio que isso também não pode limitar a gente falar assim, é só um caráter historicista. Às vezes é um dos elementos. Eu acho que aí a interdisciplinaridade e a pluralidade no estudo acaba sendo importante. Agora, em relação ao Delaney, quando ele fala sobre essa estratégia de leitura, a gente já está falando de uma visão completamente solta, né? Livre de amarras, de alguma maneira. Ele está tão despreocupado com a forma especificamente em que as pessoas estavam tão interessadas até um determinado ponto, nesse exemplo aí o Darko Suvin acaba sendo importante, ele está tão despreocupado com isso que ele joga a batata quente na mão do leitor. Ele fala assim, ó, você tem tanta responsabilidade na ficção científica quanto quem escreveu. Primeiro, porque você está lendo, você está sendo a audiência, né, o público dessa pessoa, e segundo, porque a sua interpretação ela vai levar aquela obra que é de toda forma especulativa, que ela é de toda forma, né, fora da caixinha, ela vai levar isso para algo além, ela vai permitir, né, coisas novas, ideias diferentes em relação a tudo aquilo. O pacto que existe entre o autor, a autora e aqueles que estão lendo é muito importante para ele nesse sentido. Porque a partir do momento em que aquele que lê interpretar tudo ao pé da letra, ele vai ter lido um livro totalmente diferente daquele que foi escrito. A partir do momento em que a pessoa interpreta tudo de maneira muito extrapolada e fora da casinha, ela vai ter uma visão completamente diferente daquilo que está escrito. A gente pode fazer isso em outros textos também. Eu posso pegar aquela frase lá do O Mundo Dela Explodiu, num texto que é uma ideia muito pé no chão, e fingir que aquilo ali, na verdade, de fato, o mundo dela explodiu de maneira literal. Mas a partir do momento em que a ficção científica te permite que isso seja algo comum, algo normal, o pacto que existe ali entre leitor e autor, ele muda completamente. Porque ele passa a ser, olha, aqui vale tudo. Então, quando você estiver lendo, cuidado. Porque eu posso estar literalmente falando que o mundo dela explodiu. Outro exemplo que ele usa é de uma pessoa, né, que virou à esquerda, né, uma coisa meio assim. E aí, no termo que ele utiliza em inglês, ele fala como se a pessoa tivesse tipo, se torcido para a esquerda. Né? Ela virou à esquerda, não no sentido de que ela dobrou o quarteirão ali, né, uma coisa nesse sentido, numa rua. Ele está falando da pessoa que literalmente se dobrou, né? O corpo dela virou ali 180 graus de alguma maneira. E isso é uma coisa que não é possível em outros contextos. A partir do momento em que isso é possível na escrita da ficção científica, o leitor tem que estar preparado, ele tem que estar de olho aberto para isso. Né? Aí eu acho que colocar esse protagonismo, essa relevância nesse sentido, acaba sendo muito diferente, né? É um destaque diferente daqueles que já tinham sido propostos antes. Mas só para vocês terem uma ideia, quando o Adam Roberts vai falar sobre essas definições, essas questões como um todo, ele pega 3 aqui, né, para poder começar. Ele fala assim, 3 definições, né, para ser um ponto de partida, mas ele também menciona que as mais variadas possibilidades, as mais variadas formas em que as pessoas leram a ideia de ficção científica ao longo do tempo. Eu não vou lembrar o número de cabeça agora aqui, mas eu tenho quase certeza que ele fala assim, quando as pessoas começaram a definir isso, elas chegaram à conclusão que já tinha mais ou menos umas 20 diferentes variações, né, de definição, e ninguém nunca chegou a um consenso. E, de fato, a gente não tem necessariamente um consenso. E é por isso que a gente começa a pensar nos pontos de partida, e aí eu falei do Darko Suvin, e a gente começa a pensar no que a gente vai refinando, né, dessas ideias, quando a gente chega ali no Delaney, que já está falando aí de praticamente, né, uma visão totalmente diferente daquela que eu tinha apresentado antes. Maravilha, Pablo. Muito obrigado. Tem uma pergunta aqui do Rubens. Vou lê-la pela primeira vez. Eu sei que é uma pergunta porque termina em ponto de interrogação, mas eu estava prestando atenção e não tomei spoiler do que ele está escrevendo. Então ele manda aqui. Até que ponto a revolução tecnológica pela qual passamos nos últimos 20, 30 anos foi benéfica para a criação ficcional, literária e cinematográfica? E até que ponto essa mesma revolução foi prejudicial sob o ponto de vista de criação
e construção narrativo-literária. Eu acho que ele está falando um pouco sobre meios mesmo, né? Meios de produção da ficção e mesmo de inspiração, né? A gente fala um pouco sobre como a tecnologia inspira também o processo de escrita da ficção científica, mas de que forma isso também não acaba tolhendo, limitando, acho que nesses dois aspectos, né? Acho que pode estar um pouco relacionado com aquilo que você disse sobre o desenvolvimento da tecnologia permitir uma série de coisas na, na reprodução do cinema também, alguma coisa nesse sentido. E o Rubens, eu acho que ele ainda está aqui. Qualquer coisa, se ele quiser complementar a pergunta, fique à vontade, viu? Ele disse que foi exatamente isso. Então, manda Ótimo. ver aí. É, essa é uma ótima pergunta, porque ela também é muito especulativa, né? Ela também vai pensar, a gente vai ter que pensar um pouco fora da caixinha para poder abarcar as possibilidades de resposta dela. É interessante a gente pensar que essas últimas décadas, elas têm excessos, né? A gente está vivendo isso na nossa pele, né? De alguma forma, a gente está vivendo esses excessos de mudanças, né? Elas são muito rápidas, elas acontecem de maneira muito acelerada, mas ao mesmo tempo elas não necessariamente são tão nem limitantes, nem sei lá, elas também não abrem mundos totalmente novos. Onde eu quero chegar com isso, né? A criatividade das pessoas, a forma em que as pessoas lidam, né, com as variações tecnológicas de suas eras, dos seus tempos, elas são muito particulares aos seus tempos também. Eu vejo que hoje, quando a gente pensa no nosso contexto, em que a gente tem aí um mundo praticamente 100% dependente da internet, né? A gente não pensa em um mundo que não envolva isso. Quando a gente olha para isso, a gente pensa assim, caraca, por que nunca antes alguém que pensou tanto sobre o futuro, como essas pessoas dos autores de ficção científica, conseguiu chegar numa ideia exatamente igual ou próxima ao que a gente tem hoje como a internet? As pessoas pensavam em carro que voava, pensavam em teletransporte, em ficar invisível, em ir para o espaço. E algumas dessas coisas, inclusive, elas continuam sendo sonhos distantes e outras são muito palpáveis. A questão, por exemplo, de ir para o espaço, ela já não é mais, né, uma novidade. Ela foi uma novidade muito impactante, mas hoje em dia, né, para qualquer criança que você fale, né, sobre um período em que as pessoas nunca tinham ido ao espaço, fala assim, caraca, mas é uma coisa tão dada, né, tão próxima da gente, né, como é que isso pode um dia não ter sido, né, a realidade? É curioso a gente pensar isso, porque o jeito em que as pessoas pensaram no futuro com as suas limitações do presente é completamente diferente do que a gente tem como futuro hoje, que a gente tem de dias atuais. Eu falei lá do Philip K. Dick falando sobre na década, final da década de 60, início da década de 70 ali, falando sobre essa rede de interação entre as pessoas. Mas ela não descreve 1% do que é a internet. É só uma extrapolação. É só pensar que, olha que legal, aquele ponto ali ressoa um pouquinho com esse ponto de cá. Então, existem muitos pontos em que eu acredito em que há o benefício da gente pensar nas zonas de contato, nas ideias que existem, né, entre esses tópicos, e pensar no ponto que é prejudicial, né, na criação, na construção narrativa literária, igual que o Rubens colocou aqui, a gente vai teorizar, a gente vai propor ideias, vai tentar entender o futuro, que nem sempre vai ser muito próximo da nossa realidade. A gente vai tentar ver aí, do ponto de vista ético, quais são as diferentes questões que vão impactar na nossa vida. Do ponto de vista também, né, das mudanças biológicas e mudanças sociais que a gente vai vivendo. Eu não consigo muito pensar em apenas, né, uma questão benéfica e apenas uma questão prejudicial, mas eu acho que vale a pena encarar esse espectro, né, nas suas diferentes possibilidades, de maneiras em que a gente consiga entender o nosso hoje, nossas vivências de hoje. Eu dei o exemplo do carro que não tem motorista, e uma vez falando com os meus alunos sobre isso, eu propus a seguinte questão: se o carro tem lá uma possibilidade, ele não consegue escapar, e ele vai passar por cima de uma pessoa, ou a pessoa que está lá dentro, ele vai desviar, bater no muro, e alguém vai morrer nessa situação. Quem deveria morrer? A pessoa que está na rua e que não tem nada a ver com o carro, ou o dono do veículo? Aí todo mundo, a pessoa que está dentro do veículo é que devia morrer, porque o outro lá não tinha nada a ver. Aí eu falei assim, tá, mas quem vai comprar um carro sabendo que nessa situação
quem vai se dar mal é quem está dentro do veículo. Que empresa que vai produzir esse carro? Quem vai querer, né, confiar nesse sentido? São questões do hoje, elas não são mais questões do futuro. Daqui 30 anos a gente vai estar pensando nisso. A gente tem que estar pensando nisso agora. Só que a tecnologia avança a passos muito mais rápidos do que as nossas discussões. Então, muitas vezes, a literatura serve como um recurso legal para a gente poder pensar, né, dessa maneira. É, como, né, que a gente consegue lidar com essas questões do nosso hoje, pensando em coisas que foram escritas há trocentos anos e que têm esse impacto agora. Como que a gente consegue pensar nessas tecnologias galopantes, né, que estão aí se acelerando cada vez mais, deixando a gente para trás praticamente, e colocar elas de um ponto de vista ético, de um ponto de vista bacana, em que a gente consegue viver nesse mundo sem muitos mais sofrimentos, né, porque a gente já tem muitos. A gente vê que, na verdade, sem discutir isso muito bem, a tendência é o nosso sofrimento aumentar. A tendência é a gente ter medo de coisas que, em teoria, a ficção científica sempre escreveu como ideias que seriam ótimas para a gente, né? O medo, por exemplo, da ficção da inteligência artificial hoje está muito pautado a um pessimismo em relação a isso, da nossa certeza completa e absoluta de que nas mãos do contexto capitalista ela vai ser usada para o mal, ela não vai ser usada para o bem. Então, de que forma que a gente consegue criticar e pautar isso, né? Se não por esses elementos ficcionais que têm tanto impacto na nossa realidade. Eu acho que acaba sendo um pouco isso. E falei muito também, de novo, é um mal que eu tenho, mas eu acho que eu consegui falar um pouquinho sobre essas questões aí. Mas é muito complexo, tá, Rubens? Para ser muito sincero, se eu ficar pensando sobre isso, eu acho que eu fico maluco, porque são muitas possibilidades, né? São muitas diferentes ideias. Eu acho que a gente tem que entender que tem coisa que vem para o bem, tem coisa que vem para o mal, mas que não é só sobre isso, né? Não é só sobre colocar nessas duas perspectivas, é entender um pouco esse espectro aí e aproveitar o que ele tem de melhor e, às vezes, né, entender com o que ele tem de mal para a gente não cometer os mesmos erros, para a gente não ter novos problemas no futuro, né? Coisas assim. Não, obrigado, Pablo. A minha pergunta foi até muito em cima do que você falou ao longo da sua exposição, que é essa questão de trazer essas criações ficcionais do passado para o presente, numa nova perspectiva, numa nova releitura, né? Aí eu fiquei me questionando aqui, pô, será que isso não é um pouco pelo fato de que hoje talvez esteja faltando essa criatividade, uma pegada um pouco diferente, numa outra perspectiva? E aí me veio essa questão dessa revolução tecnológica no meio disso, entendeu? Foi muito em cima disso que eu questionei mesmo. Mas obrigado, você esclareceu bem aí, show de bola. Nada. Mais alguém? Alguém deseja abrir aí o microfone, fazer algum comentário, alguma pergunta? Vou dar 3 segundos. Eu Ó, quero. Eu vou parar de compartilhar aqui, senão eu vou ficar com a cara nesse negócio de novo. manda ver, manda ver. Você comentou, Pablo, sobre alguns autores defenderem que a fantasia, eu imagino que mais a fantasia que a gente chama de maravilhoso hoje, ou alta fantasia, é mais relacionada com o catolicismo. Eu não sou muito íntima da ficção científica, mas você falou que é, esse gênero estaria mais voltado ao protestantismo, né? Não é isso? Como que seria isso? É uma tentativa, né, de tentar encontrar maneiras de explicar a partir de um contexto ideológico, religioso, os caminhos que eles vão tomando, né? E aí eu acho que a forma com que o Adam Roberts coloca é que, enquanto início de movimentos, né, como eles estão muito próximos ali, em contextos muito próximos, a gente Uhum. começa a entender que eles vão se divergindo e tem em comum e em dissonância, né, esses aspectos, né? Uma visão que está um pouco mais ligada ao cientificismo, por um lado, uma questão que está um pouco mais ligada às ideias, ao mundo, né? Sei lá, você falou da palavra, acho que a palavra também. Eu sou o contrário, né? Eu já não sou tão do fantástico, né? Da fantasia nesse sentido, mas essa coisa do maravilhoso que você colocou aí para mim, acho que tipo, é uma palavra que eu não esperava ouvir, mas que ela fez todo sentido nesse sentido, sabe? Porque ela tá tão relacionada, né? A algo que também é inesperado, mas ao mesmo tempo que se pauta em ideias diferentes. Eu acho que é aí que a gente começa a ver essa distinção. O Adam Roberts coloca, né, essa perspectiva aí como um bom ponto de partida. Eu acho que vale a pena para a gente pensar, mas ao mesmo tempo eu não gosto de me limitar muito só a isso também, não. Eu acho que ele mesmo coloca de um jeito assim que ele fala: olha que curioso,
que essas coisas têm esse ponto aqui de dissonância, e elas estão exatamente num ponto ali em que as pessoas estão fazendo um pouco mais essa divergência, né? Mas você vai pensando em vários autores clássicos desse gênero, e eles estão ou muito relacionados, né, a esse caráter mais religioso, e talvez o da ficção científica a um caráter menos religioso, né? Você vai começando a ver esses pontozinhos em comum aí para tentar explorar. Entendi. Então seria uma ligação com o protestantismo mais uma questão científica mesmo, né? De uma visão mais Então, cientificista mesmo, assim, do mundo como um todo, sabe? E de tentar ser um pouco menos, e aí nesse caso, né, ser um pouco mais secular versus uma ideia que talvez seja um pouco mais ortodoxa, né? Não que seja, né, entendi. que se define apenas com isso, né, mas que se Uhum. pauta muito nisso, né? E aí ele vai falando um pouco também sobre como que se refletem, às vezes, discussões, ideias que esses autores tinham naquela época nos seus próprios livros, né? Ah, fulano trocou cartas com Beltrano, e falavam muito sobre religião nesse aspecto. Fulano, por outro lado, trocava cartas com outro cara ali, e eles falavam muito de umas doideiras, assim, né, de viagens psicotrópicas, etc. Você começa a ver, tipo, essas distinções que vão acontecendo. Acho que um exemplo clássico disso acaba sendo aí com dois nomes fortes da fantasia, né, com o Tolkien e o Lewis, né, tipo assim, para esse Uhum. lado, e pro lado de lá você tem, por exemplo, o Wells, você tem também um pouquinho depois ali, né, o Huxley super, tipo assim, nossa, a gente tem que experimentar umas coisas meio malucas, assim, pra gente abrir nossa mente, pra gente ver onde a gente chega e tudo mais, e Uhum. misturar isso com tecnologia, e misturar isso com a sociabilidade. Você começa a ver esses pensamentos, né, meio se divergindo nesse aspecto, no que eles estão discutindo. No fim das contas, os Uhum. dois estão falando ali sobre mundos novos, sobre ideias que não estão pautadas necessariamente 100% na realidade, né, no nosso cotidiano, mas com perspectivas diferentes. E acho que isso que é super legal também, porque já abre novos caminhos, novas perspectivas para a gente poder estudar e ler também. Entendi. Obrigada. Nada. Voltando aqui, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Pablo fala muito e eu também. Atenção. Dou-lhe três. Então tá. Antes da gente finalizar, então, eu vou finalizar com uma pergunta, mas é mais uma provocação. Quero ver se o Pablo tem coragem. É só relembrar, né, que nosso ciclo de palestras nós vamos ter mais duas apresentações. Uma no dia 24, que vai ser com a Giovana, sobre fantasia. Então, se vocês querem um pouco mais dessa discussão sobre fantasia, um pouco mais de Tolkien, dia 24. E dia 31, que é o Dia das Bruxas, vejam só vocês, eu vou aparecer aqui falando um pouquinho sobre horror. E aí a minha provocação para o Pablo, para a gente finalizar aqui, e aí a gente pode dar tchau, é que em um momento você comentou que algumas áreas que não se dão muito bem, algumas áreas que se odeiam, estavam tentando se encontrar no seu trabalho, né? Na sua pesquisa, que você estava tentando misturar coisas que não se gostam. Eu fiquei muito curioso. O que que você estava tentando misturar? Qual que era a água e qual que era o óleo dessa mistura que você estava tentando fazer? Só por curiosidade mesmo. É curioso, né? Porque é como se, na verdade, fosse. Eu acho que não é nem água e óleo nesse caso. É como se fossem, assim. Nós dois somos o mesmo. Nós dois somos água, mas a gente não quer, a gente quer se forçar um a ser óleo, né? É uma visão meio assim, né? Porque que acontece? O contexto do pós-humanismo, ele é muito pautado em discussões a partir das noções pós-estruturalistas. O contexto da ideologia é muito pautado numa discussão estruturalista, pré-estruturalista. Quando os dois se misturam e se chocam assim, é geralmente um falando que o outro está errado pelos motivos pelos quais eles não conseguem concordar. Aí um exemplo disso você vai ter autores que vão destacar e falar assim, não existe isso de ideologia. O que existe é discurso, disse uma vez o seu Michel. Michel Foucault, muito importante, discutiu milhões de coisas, mas também era um polemicista nesse sentido. E aí o que, que o Althusser vai lá e fala? Ele fala assim, olha, existe ideologia muito mesmo. Assim. Quando você começa a ver que a ideologia dominante ela tem um peso em cima, né, da realidade que é muito poderoso, que ele é incapacitante, que ele é controlador e tudo mais, quando você começa a associar
os seus pensamentos a isso que é concreto, ao que a gente vê, a materialidade, fica muito difícil escapar e não dizer que existe, e dizer que não existe a tal da ideologia. Só que aí você vai ter pessoas que vão trucar de cá, trucar de lá, e eu acho que é importante para nós, enquanto estudantes, pegar isso, né, e ver os dois lados, trabalhar com os dois lados e tentar, de alguma maneira, destruir aquilo que está sendo contra o que você está falando. Acho que é boa parte, né, da discussão crítica e teórica, ela se pauta nisso. Então, foi principalmente a questão do pós-humanismo e a questão da ideologia. Não é como se eles não se bicassem, mas é como se eles talvez não quisessem se bicar. E eu tentei fazer eles verem que eles poderiam estar de mãos dadas, que eles poderiam conviver juntos e aproveitar um pouquinho, né, do que cada um tem de melhor. Porque eu acho que boa parte da discussão interdisciplinar, ela se pauta nisso. É você saber reconhecer os erros e os problemas de determinados arcabouços teóricos e utilizar maneiras de complementar eles, de resolver eles, de colocar eles de uma maneira que seja mais próxima, né, a isso que a gente está chamando de uma realidade, de todas as aspas possíveis, para que elas façam um pouco mais de sentido. Não é uma colagem, não é tipo eu pegar isso aqui e misturar com aquilo ali ao meu bel prazer. É tentar fazer isso de uma forma em que a gente consiga reconhecer o que eles têm de antagônico, aproveitar o que eles têm de associável e apresentar que, às vezes, o que eles têm de antagônicos não é necessariamente um problema. Às vezes é uma coisa muito bacana e que precisava de conversar. As pessoas não conversam muito. Se elas conversassem mais, acho que elas iam ter menos problemas para entender essas coisas como um todo. Maravilha, Pablo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, viu? Vamos tentar te puxar para cá mais vezes, para fazer mais coisas legais. Espero que você aceite o convite. Agradeço a todo mundo que compareceu, que passou por aqui. Agradeço também todo mundo que eventualmente estiver vendo isso aqui posteriormente gravado. Olá, tudo bem? E por hoje ficamos por aqui, então. Muito obrigado, foi muito legal. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada, Pablo. Obrigada, pessoal. Obrigado, Giovana. Obrigado, Vitor. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários. Aproveite também e veja na nossa descrição o link do nosso Instagram e do nosso formulário de inscrição para você ser informado de próximos eventos do ELF. Se você tiver interesse nas outras palestras do seminário, tem também aqui um link para a playlist com todas as 4 palestras que foram ministradas. Um grande abraço e boas leituras!